eu já quero, né, deixar o meu agradecimento. Tenho certeza que amanhã de hoje vai ter muito para nos acrescentar e tem sido um grande desafio realmente estar nessa nossa posição. As demandas crescem a cada dia, né, colocam aí lançam esses nomes, e aí a gente fica hoje BNCC, mas a gente quer ir mais profundo, quer entender um pouco mais nisso e não só fazer por uma questão de legislação, é fazer porque a gente acredita, porque a gente percebe que é importante e o quanto isso vai mudar ou vai no nosso dia a dia, né, com os nossos alunos, realmente, o que a gente tem que buscar realmente a partir disso, o que seria realmente isso. Então essa é a nossa intenção na manhã de hoje, no nosso primeiro dia de férias, já começou assim nesse ritmo frenético, mas eu quero muito agradecer a presença de todos vocês e no final a gente conversa mais um pouquinho, até para a gente avaliar esse nosso encontro, e a ideia é realmente estar promovendo mais encontros iguais a esse, tá? Agora ao analisarmos essas 10 competências da BNCC, que sempre vem acompanhada, né, dessa frase, desafios para a educação no século XXI, então eu comecei a pensar sobre isso e, na verdade, analisar cada palavra colocada ali, porque as palavras são lançadas assim meio que soltas, né? Competência, desafios para a educação, a coisa fica com uma estrutura bonita, com uma aparência bonita, mas na verdade o entendimento não é tão simples assim. E a Flávia conversando comigo, estou sempre conversando com o André e com o Eduardo, a ideia é a gente trocar um papo aqui, transformar isso aqui num encontro onde a gente possa estar conversando e tirando dúvidas. Então, não tenham vergonha de perguntar nada, não fiquem tímidos, fiquem à vontade, estamos em família, tá bom? E o grande risco aqui é que pode ter muitas coisas que eu não sei explicar, mas fiquem à vontade para perguntar, tá? Então, a gente vai começar já questionando essa frase aqui, educação. Tá? É desafios para a educação? Será que o que a gente está fazendo, será que o que a escola está propondo nesse primeiro momento realmente é educação? Não. Pode trocar essa palavra aqui por ensino. E são duas coisas distintas. Tá? É necessário entender que a escola moderna não faz educação. Ela apresenta ensino. Tá? E qual é a grande diferença de uma para outra? A gente vai ver até na atribuição aqui do docente. Peguei essa frase lá do PH, que traz essa proposta, o que se destina no trabalho docente, atuar como um gestor de aprendizagem, sendo um agente ativo na formação de um cidadão. É exatamente aqui a diferença entre educação e ensino, porque o ensino se propõe à formação de cidadão, aquele que é útil para o Estado. Educação, a formação de pessoas. Tá? Formação de pessoas que, na verdade, consiga interagir melhor com o seu próximo. Cidadão, o foco é na utilidade do Estado. É você ter uma boa profissão, é você ter uma boa formação, é você pagar os seus impostos em dia, né? É você contribuir com o Estado. Essa é a finalidade. Então a gente precisa, e para começar, né, pensar direito no que é educação, no que é ensino. Né? O objetivo do ensino é a vida profissional. O objetivo do ensino é o diploma. Né? O objetivo do ensino é que você seja uma pessoa melhor colocada no mercado de trabalho, para que você possa ser alguém. Isso é a frase dos pais. Quer ser alguém, você, né, precisa estudar. Né? Só que a ideia de educação é diferente. Enquanto o ensino ele promete a pessoa que ela vai ter, a educação ela trabalha para a pessoa ser. Aí a coisa já começa a ficar muito mais distante ainda. Mas, partindo para a ideia de ensino, o que o ensino se propõe? Segundo eles, formar pessoa. Aí a coisa já começa
a destoar. Porque não é a proposta do ensino formar pessoas, sim a proposta da educação. Aí eles trazem pessoas autônomas, que através do ensino também é algo questionável, a gente vai mostrar na frente por quê. Pessoas responsáveis e pessoas respeitosas. Júlio, qual o grande problema? É que formar pessoas autônomas, responsáveis e respeitosas, isso fala de valores. Tá? O ensino, ele não trabalha com valores. Né? Trabalha com currículo, trabalha com conteúdo, mas não trabalha com valores. Então, por que esse momento aqui? Porque se a gente começar a ler tudo que fala sobre BNCC, a gente se perde no caminho. Dizer, cara, como é que eu construo uma coisa que não é bem isso que eles apresentam? Pelo menos a maioria eu vejo, eu estou assistindo já há bastante tempo na internet vídeos sobre BNCC e as pessoas falam com uma fluidez, mas não estão dizendo coisa com coisa. Dizer, cara, como é que eu vou formar pessoas com BNCC? Então, eles dizem que essa atribuição do docente, né, que é formar pessoas autônomas, responsáveis e respeitosas. Autônomo, alguém que age de acordo com as normas de sua própria conduta, seguindo as suas leis e imposições sem a interferência de outrem. Será que o ensino realmente capacita a pessoa para isso? Responsável, aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem, que tem condições morais ou materiais de assumir compromisso. Será o que a gente está fazendo na escola realmente dá essa competência? Respeitoso, alguém amável, atento, deferente, obsequioso, bem educado, civilizado, polido, formal, conveniente, humilde e decente. A gente, ao liberar um aluno aqui no ensino médio, terceiro ano, é realmente isso que a gente encontra, não aqui, mas em todos os lugares. Na verdade, se você pegar alguém autônomo, responsável e respeitoso, essa pessoa faz autogestão, porque é a grande proposta da educação. Uma pessoa educada é uma pessoa que aprende a se autocontrolar, simplesmente assim. A educação fala-se de autocontrole. Então, uma pessoa bem educada é uma pessoa que faz autogestão. Para que ele seja autônomo, responsável e respeitoso, é necessário que a todo momento ele esteja focado na maneira como ele se expressa, na maneira como ele interage com os outros e com o meio. Então, o objetivo seria a autogestão e sua própria. Como esse aluno vai ser autônomo, e autônomo fala de auto, si mesmo, a linomia, que é norma, a sua própria norma. Será que ele tem introjetado nele verdadeiramente normas para que ele não precise desse acompanhamento dos pais, do Estado, para que ele possa se comportar dignamente? Essa autogestão, né? Coordenação de conhecimentos e habilidades com atitudes. A gente chama isso de chá. É um termo organizacional que, na realidade, é um acrônimo, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Né? É um acrônimo para conhecimento, habilidades e atitudes, considerado como o tripé das competências, sendo manifestado na forma de pensar, sentir e agir. Quando as empresas, né, têm o RH atuante, o chá, a todo momento ali, é avaliar, né, conhecimento, habilidades e atitudes. O tempo inteiro essa avaliação está presente no RH das empresas. O pensar, o sentir e o agir. E é sempre nessa sequência
porque aquilo que eu penso influencia aquilo que eu sinto, e aquilo que eu sinto determina a forma como eu me comporto. Conhecimentos. Que conhecimento? O que seria, na definição da palavra conhecimento? O ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. No chá, o conhecimento é saber. Habilidades, aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. No chá, a habilidade é saber fazer. Atitudes, uma ação feita com certo ímpeto, com determinação, com foco, motivada por uma força, um contexto, uma situação, uma indignação, etc. Também usada como sinônimo de comportamento. Então, o chá, a atitude é querer fazer. Então, você conhece, você sabe fazer, mas acima de tudo é necessário querer fazer. E eu grifo aqui, motivada por uma força, porque depois eu vou falar só um pouquinho exatamente o que força é essa. Tá? Então a gente tem aqui a interseção do que é competência, né? Quando a gente junta conhecimento, habilidades e atitudes. A competência seria exatamente isso. A gente vai falar de competência, de BNCC, as 10 competências. É sempre importante olhar para aquelas 10 competências com esse entendimento. O conhecimento, a habilidade e a atitude. Acima de tudo, a atitude é o querer fazer. Sabe? Isso sim é aí competência. É o desafio de transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. Não basta conhecer nem saber fazer. É necessário querer fazer. E definindo então competência, conhecimentos tácitos, fluidos, utilizados para elaborar um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas para cumprir alguma tarefa ou função. É a definição de Chavenato. É aí o Papa da educação organizacional. Os livros mais conferidos e utilizados na formação de RH são livros do Chavenato. Então, ele define isso, né? Cumprir. Conhecimentos, habilidades, cumprir. Continua aqui, conhecimento, habilidades, né, e atitudes. Cumprir ali entra no lugar de atitudes. Então, chega lá quando ele define, seria isso. Então, para se ter competência, além dos conhecimentos cognitivos, né, existem também fatores não cognitivos, como motivação e volição. Curiosidade e autocontrole. A gente volta ali para a autogestão e essa fluidez social. Agora, engraçado que fala em fluidez social, né? A gente entende, a priori, como a habilidade de conversar, de interagir, de se adequar ao meio. Não é. Essa fluidez social aí fala da compreensão das regras e normas de onde você está inserido, tá? E essa palavra volição aqui é atuação de escolher. Então, vamos lá, né? Motivação para escolher, querer escolher, sempre voltando ali, resumindo os fatores não cognitivos, né? Querer escolher, curiosidade, controle, fluidez social, querer fazer isso. E por que a gente coloca sempre essa questão do querer fazer? Porque se tem uma coisa impossível de se fazer, é ensinar quem não quer aprender. Onde não existe esse encontro, não existe educação.
querer ali é fundamental, é ato de escolha. Aí como é que você vai trabalhar a educação sendo educação, segundo eles, compulsória? Você é obrigado a estar na escola. Porque se um aluno até 14 anos, se não estiver na escola, o pai pode ser inclusive preso, né? Então a educação compulsória, que educação é essa? Onde a pessoa é obrigada a aprender. Isso não existe, tá? Isso é impossível. Então, são algumas coisas que são propostas. Acho que a gente sabe que, na verdade, na essência, ela não pode ser feita. Como é que você vai ensinar quem não quer aprender? E a gente chega então, caramba, ficou muito, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, e essa imagem, ela está na internet, o Paulo também está preparando essa imagem, eu não sei qual é o projeto da Flávia, não sei se é colocar em cada sala de aula, né? É das coordenações, a gente não pensou na sala. Nas coordenações. Sim, então na sala de professores, nas coordenações, vão estar aqui, esse quadro vai estar lá. Então, sempre que você olhar para esse quadro, não é um quadro produzido aí, se eu não me engano, não sei se pelo MEC, no Ministério da Educação, para tentar dar uma resumida no que eles chamam de 10 competências da BNCC. A gente olha a competência lá, a gente já entende então que é conhecimento, habilidade e atitude, tá? E eles estão aqui. Conhecimento, habilidade e atitude. Estão aqui. Aí eles colocam lá, a primeira palavra lá é conhecimento. Né? Então, vamos tentar dar uma resumida, né? Aqui é o conhecer. Tem aqui uma coisinha que funciona na mão. Aqui é o conhecer, aqui é o saber e aqui é o querer fazer. Tá? Então, quando você pega aqui o conhecer e você pega conhecimento, conhecimento, né? Na verdade, o que é conhecimento? É conhecer o que é conhecimento. Né? Então a gente começa por trazer apenas 2 exemplos de todas as habilidades, inclusive nem listei as 10, são as 10 ali, as 10 competências, então. Conhecimento, ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então, conhecimento, ato de perceber ou compreender por meio da razão e da experiência. Tá? Vou pegar um outro aqui, que está ali também, o quinto, que é a argumentação, conjunto de premissas seguidas de uma conclusão. Então, saber o que é isso. Você sabe o que é isso? Eu estou buscando conhecimento. Você sabe o que é isso? Eu acho. Perceber e compreender por meio da razão e da experiência. Você tem que tentar fazer para você adquirir esse conhecimento. Aí eles trazem aqui, por exemplo, como conhecimento, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho, ficou bem ruim. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente. Vocês estão conseguindo aí de trás? Não. Beleza, então leia para mim, por favor. Por favor, leia. É porque aqui também Conhecer, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. Acredito que todo mundo sabe fazer isso, né? Né? A gente sabe o que é conhecimento, saber fazer a gente sabe. Aí entra a questão do querer fazer, né? Que é do para, que é entender e intervir nessa sociedade. Para. É o querer fazer. A gente volta novamente à questão do querer fazer. Entender e querer intervir. Né? Vamos lá na argumentação que eu coloquei aqui, por exemplo. Argumentar com base em
fatos, o que mais aí não está dando aqui? Dados e informações confiáveis. Isso é saber fazer. Eu acho que também a ideia, acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Agora a questão toda do querer fazer. Bom, o que é o querer fazer? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental com posicionamento ético do cuidado consigo e com os outros. perfeito. Né? A questão é querer fazer. Então veja o tamanho dessa encrenca. 10 competências da BNCC para você colocar na prática no dia a dia da escola. Né? Mas aí, me parece que a intenção foi chamar a nossa atenção para tudo que está escrito aqui. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção. E passa despercebido o que está aqui. O propósito da BNCC. E qual é o propósito? Contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável e solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos sem preconceito de qualquer natureza. É valor. Isso é valor, exatamente. Isso aqui é valor. Tá? Eles trazem uma ideia de conhecimento, habilidades e atitudes baseada em valores. Mas a escola não trabalha valores. Então a gente começou a pensar nisso. E aí eu trouxe aqui, já apresentei aos coordenadores, com exceção da emenda que eu vou dar hoje, um projetozinho exatamente com esta ideia. A escola e a construção de valores, se a gente realmente quer trabalhar com o BNCC. É um projeto que eu apresentei aos coordenadores, na verdade, é um artigo que eu estou trabalhando aí para estar produzindo, exatamente em cima disso, em cima da construção de valores. Aí o Piaget traz para a gente, em 1954, a seguinte frase: os valores referem-se a trocas afetivas que o sujeito realiza com o exterior, surgem da projeção de sentimentos sobre objetos e pessoas. Entendem como valores é construído? É uma ação do sujeito, porque é ele quem tem que projetar. Ninguém projeta por ele. Tá? Projetar, como é que você pode exigir de alguém ou obrigar alguém a projetar sentimentos positivos sobre objetos e pessoas. Essa construção de valores, né, eu vou dar um exemplo prático aqui, é que na relação, nessa situação de afetação, onde trazem afetos positivos e negativos, né? E, inclusive, eu até estou lendo o livro do Pondé, que ele diz que o afeto é patológico. Tá? Então, nessa troca, né, que a gente tem, projetar sentimentos positivos. E quando eu projeto um sentimento positivo sobre alguma pessoa ou sobre um objeto, aquilo passa a ter valor para mim. Por exemplo, eu gosto da Flávia, porque a Flávia me trata muito bem, mas não gosto de Vitor porque eu não gosto da matéria dele e eu não gosto dele. Se eu não consigo projetar um sentimento positivo, aquilo para mim não tem valor. E quando a gente fala de valor, a gente está falando de valores centrais e valores periféricos. Os valores, eles começam a ser construídos a partir dos 5 anos de idade, na fase da heteronomia.
hétero, terceiro, nomia, norma. E através da socialização primária, que é a convivência com a família. E a escola, então, apresenta um mundo para esse sujeito, trabalhando no meio da socialização secundária, dando sequência à socialização primária, o início da construção dos valores. E a todo momento nós estamos projetando sentimentos. Todas as nossas ações, elas trazem consigo um sentimento emparelhado. Sentimento positivo, aquilo passa a ter valor para mim. Sentimento negativo, aquilo passa a não fazer parte da minha existência. Não tem valor. Se não tem valor, eu descarto. Tá? Então, quando a gente fala de valores, creio que tudo começa com respeito. Eu acho que o valor, respeito, ele tem que ser um valor central. Mas isso também começa na socialização primária, que é a família e a escola. Então, dá continuidade a isso. Só que a gente observa que isso se perdeu através dessa sociedade fluida, como fala o Paulo. Paulo explica isso, né? Que a grande proposta da modernidade é a desconstrução dos sólidos. Então você pega a família, escola, Estado e igreja. Sexualidade. Agora entrou a sexualidade, que já era o caminho, né? Você destruindo família, igreja e Estado, o restante, e principalmente a escola, né? Esse trabalho de desconstrução desses sólidos, né? E na desconstrução dos sólidos, desconstruiu também a questão do valor. E aí eu vou fazer minha culpa, porque quando você tem a construção da escola moderna, a escola moderna ela muda o foco de educação para o ensino, então ela deixa também de trabalhar. Não foram as famílias que pararam de trabalhar os valores, foi a escola. A escola para de fazer a educação, de trabalhar valores. Esse aluno torna-se pai, como ele não teve o trabalho de construção de valores, ele agora também em casa já não dá e já não faz a socialização primária, a construção de valores com seus filhos. Os filhos vêm para a escola que dão continuidade a isso, né? Então, quando a gente espera da família hoje, eu acho que a gente tem que fazer um caminho de volta e começar a fazer na escola de novo, entendendo que isso aí vem nas gerações futuras, que é a escola trabalhando valores para que os alunos que saiam da escola se tornem pais e voltem a fazer a socialização primária, para que a escola, aí sim, faça a socialização secundária dando aí continuidade a o que está sendo feito. Esse é o caminho. Eu acredito muito na escola. Se tem uma esperança, essa esperança é a escola fazendo educação na construção de valores. Essa é a grande proposta. Que a gente trabalhe bem em CC, mas entendendo que o que a gente está construindo são valores, porque essa é a real proposta. Sabe, me parece, quando eu olho aquele quadro, é que alguém está te sugerindo fazer alguma coisa, mas que não sabe bem como. Essa é a impressão que eu tenho. Olha, a sugestão é essa, nós conseguimos identificar isso. Se vocês lerem um pouco sobre educação clássica, vocês vão perceber que o lugar do professor era outro, né? O professor era chamado de mestre. Né? Acredito que nenhum de vocês aqui tenham visto um mestre com cara. Mas era chamado de mestre. Como é que os mestres eram selecionados? Não pelo currículo, mas sim pela vida. Os pais observavam os mestres pela sua existência e pegavam seus filhos e colocavam no campo
aos pés dos semestres, mesmo quase como uma adoção para andar com ele, para aprender com ele caminhando, aprendendo valores. E a matemática? E a linguagem? Tudo isso era trabalhado sobre estes valores. Eu tinha que trabalhar matemática com honestidade. Eu tinha que colocar em prática a linguagem com respeito. E era assim, acredito que todos vocês ainda conheceram isso. O pai era, sim senhor, né, senhor, deferência. Isso não era medo, isso era deferência, colocando o pai e a mãe em seu lugar. Gente que 30, 40, 50 anos pensa pai, pensa mãe, né? Deferência, colocando ali. Se estende também, né? Para tia, para avô. E isso se estende para Chega na tia. escola. E chega na escola. E chega na escola. A questão é essa. Né? Chegar. Exatamente isso. Né? Então, vejam que valores começam na projeção. Sentimentos positivos, eu não sei exatamente que tipo de sentimentos esses alunos estão projetando dos portões para fora, mas a gente precisa trabalhar nesse lugar para que esses alunos projetem sentimentos positivos, não só sobre a escola, mas sobre os professores, funcionários. E também percebam que a gente faz isso, né, aqui nesse lugar. E o Rafael Falcão, não sei se vocês já viram, um jovem rapaz, mas que conhece muito sobre educação clássica. Ele defende que a prática moral revela muito claramente que começa-se pelo mínimo, pelo que é mais fácil e mais simples. É no bom dia, boa noite, com licença e por favor. Em casa se começa assim, né? Como eu lembro assim, eu tenho pensado, mas eu estou ficando muito velho mesmo. Porque eu falo as coisas com meus filhos e eles olham para mim assim com cara de cachorro que é um caminhão de mudança. Né? Os pais estavam conversando, chegava, com licença. E às vezes está bom, estou conversando, daqui a pouco eu falo com você. E hoje, onde a gente vê isso? Se a gente tem dificuldade até mesmo de que as pessoas batam na porta para entrar, né? Então, a gente quer começar pelos mais simples. Essa é a nossa proposta. E aí a gente vai ter que trocar a linguagem valorativa pela linguagem descritiva. É um hábito que nós temos, né? E adquirimos esse hábito. E a linguagem valorativa refere-se às características pessoais, os traços de personalidade, portanto, implicam julgamento e não servem para ajudar na construção de imagens verdadeiras e positivas de si. A gente faz isso sem perceber, tá? Mas agora que nós estamos atentos para trabalhar a BNCC, a gente vai estar prestando atenção nisso, e a minha linguagem agora ela precisa ser descritiva, porque, inclusive, ela é muito mais útil, né? E ela fala da eficácia, a sua eficácia está na clareza e especificidade. Portanto, no lugar dos juízos de valor, a linguagem deve descrever a ação, o fato, sem emitir julgamento. Aí, o Piaget ele vai falar também nessa... Caramba, subiu bastante coisa aqui. Deixa eu voltar aqui no canto. Tem problema não. E eu vou trazer esses livros aqui, todos que eu estou apresentando, porém, mudou aqui na apresentação do meu slide. Mas, sem emitir julgamento. Eu vou dar um exemplo. O aluno trouxe um trabalho daquele
que ele traz no bolso, sabe? Que ele faz o trabalho, dobra no bolso, aí chega perto da sua mesa e ainda faz assim, ó. Professor, desculpa aí, mas sabe o trabalho do meu cara? É um lixo esse trabalho. E a gente faz isso. Né? Ou até mesmo na falta de cuidado, da formatação, na letra, escreve de qualquer jeito, a gente olha para aquilo e a gente pensa estar contribuindo, talvez até esteja, quanto à questão pedagógica aqui do ensino, né? Falando do trabalho dele. Dizendo, cara, esse trabalho está muito ruim, cara. Ao invés de focar realmente muito pra caralho. Você trouxe o trabalho amassado, a formatação não está correta. Então você vai consertar a formatação, trazendo uma folhazinha inteira, descrever o que você está vendo, pura e simplesmente isso, tirando aí a linguagem valorativa. Quanto vale do jeito que está, se está bonito, se está feio? Não é isso. Me diga simplesmente o que está acontecendo. Olha e diga o que está acontecendo. É um treinamento. Lógico que é um treinamento. Acredito eu, usando aí uma linguagem do Olém, quebra de paradigma, que não é fácil. Mas é o caminho de retorno para essa construção de valores, tirando a linguagem valorativa e colocando a linguagem descritiva. Estou apresentando todos esses livros aí, inclusive com a exceção do Martin Buber, porque eu comprei no Sebo e o Piaget também, eles estão bem desgastados. Todos os outros estão aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eles estão aqui para vocês darem uma folhada e dizer, vou comprar esse livro para ter uma ideia. Todo esse trabalho que a gente está propondo nesse artigo aqui, quem quiser também depois pode pegar, comigo pedir para tirar um xerox ali, se interessar, tá? É uma proposta que a gente está trabalhando aí, a ideia de estar conversando sobre ela. Entreguei também a Andresa, entreguei a Ludmila, né, que trabalha com um projeto socioemocional, né? E o André está me ajudando aí na escrita do negócio para ficar bacana, ficar arrumadinho, bonitinho. Então a ideia é trabalhar esses livros aqui. O primeiro livro, Piaget, isso aí é fundamental, é onde traz essa frase, os valores referem-se a trocas afetivas que o sujeito realiza com o exterior, surgem da projeção de sentimentos sobre objetos e pessoas. É exatamente nesse livro, ainda se encontra para comprar, nesse formato aí, novinho. Quando eu comprei tinha dificuldade, por isso comprei no sebo, mas agora já tem essa edição e ele trabalha sobre isso. Quem se interessar pelo assunto vai entender muito do que é falado aqui nesse livro aí. Piaget também, é esse livro aqui, né? Ele fala das 3 fases, da harmonia, da heteronomia e autonomia, é a questão da socialização primária e socialização secundária, principalmente para trabalhar com a educação infantil, entender heteronomia, fase, sabe, o início do aprendizado de regras e normas, fundamental para a vida, para se criar autonomia, porque veja que o último estágio é a autonomia, continua aqui com a questão nomia, é a norma. Tá? Então, para alguém, nós estamos querendo que o aluno seja autônomo. Todo mundo confunde autonomia com independência. Não tem nada a ver autonomia com independência. Pelo contrário, autonomia é quem tem clareza das normas. Tá? Então, não é de independente, ele não tem nada. Tem nada a ver de independência. Pelo contrário, ele tem uma visão social, comunitária, porque ele entende a norma, ele percebe a norma. Tá? Esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, pelo menos uma pessoa que eu já sei que leu, que foi o André. Eu botei no grupo dos professores. Botou no grupo dos professores? É esse livro aqui, A Comunicação Não Violenta. Ela fala: a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos. Isso aqui é muito interessante, tá? De continuarmos humanos, porque depois o Skinner vai falar exatamente sobre isso, tá? Mesmo em condições adversas, nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Esse é do Marx?
Em vez de ser reações primitivas, porque isso a gente faz a todo momento, tá? E automáticas tornam-se respostas conscientes, embasadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Tá? Ele foca aqui em 4 áreas, que é o que eu percebo, o que eu sinto, o que eu desejo e o que eu peço. Sabia que essas coisas nem sempre são alinhadas? O que eu percebo, o que eu sinto, imediatamente, né? Fone de ouvido, percebi o que eu senti. O que eu desejo, na realidade. O que eu peço. O que eu estou pedindo é realmente o que eu desejo. Vamos assim, pensar um pouquinho melhor nisso. Fone de ouvido. O que eu percebo? Percebo que esse cara não está interessado na minha aula. E talvez esteja me percebendo desrespeitado. O que eu sinto quando eu me percebo desrespeitado? O que eu quero é realmente que ele tire o fone de ouvido. Se eu me percebo desrespeitado. E o que eu peço? Eu peço para ele tirar o fone de ouvido, mas na realidade não é isso que eu quero. Eu quero que ele me respeite. E não é tirando o fone de ouvido que ele me respeite. Aí eu tenho que entender o que eu preciso trabalhar com esse cara. Então, esse livro, ele traz essa ideia. Muito bacana isso aí. Rápido, devagar. Aí eu já sei que outra pessoa está lendo. Aí no caso é o Eduardo. Né? Onde ele diz que nós temos 2 sistemas. É aquela coisa que nos torna mais humanos, que eu falei lá, né, no livro. Né? Ele diz que o sistema 1 vem da medula espinhal, porções basais do prosencéfalo e sistemas límbico. É a questão da reação mesmo, sabe? A gente capta a informação, vem, medula espinhal, chega aqui, meu irmão, é reação. Né? E é aquela coisa automática, instintiva mesmo. É o rápido. Rápido. Observa e rapidamente age. Pensou. Lógico que não. Não passou por aquele processo. O que eu percebo, o que eu sinto, o que eu quero e o que eu peço. Não passou. Então ele diz que aqui a gente se torna menos humano. Porque a gente utiliza, segundo a teoria do Paul MacLean, do cérebro trino, ou do cérebro trinino, como vem a cabo do livro, ele diz que nós usamos o cérebro reptiliano e o cérebro do mamífero, mas não utiliza o cérebro humano, que é o neocórtex. Lá onde está a razão. Conter o próprio impulso e prever as consequências das suas próprias atitudes. Não se utiliza no sistema 1. Só que o sistema 1, o que acontece? Por que a gente utiliza muito o sistema 1? Por causa do hábito. As coisas caem no automático. Tudo que cai no automático entra no sistema 1. Você faz sem pensar. Tudo que cai no automático é pura reação. Né? E o sistema 2, que é o neocórtex, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e razão. A resposta é mais lenta e elaborada, porém, ela é mais eficaz, mais elaborada, porém mais lenta. Aí o que acontece? É a questão do pensar. Aí vai ser mais lento, mas essa é a sugestão. Respire. Respire, sim. Isso me faz lembrar muito do xadrez, porque se você faz, você não pensa, a consequência pode ser desastrosa. Agora, se você pensa para você fazer, você inibe um pouco da consequência desastrosa. Claro que inibe um pouco porque tem outro adversário. Então, esse pensamento, né, me remete muito ao xadrez, porque se
O indivíduo, ele entende a vida um pouco, fazendo uma analogia com o xadrez, ele consegue tomar as melhores decisões. Tem que pensar em todas as possibilidades. O xadrez é um jogo altamente da razão, neocórtex. Não dá para jogar xadrez no sistema límbico, não. Se for pela emoção, você vai perder todas as partidas. Tá? Agora, a pergunta é, apenas uma pergunta. E será o que o videogame trabalha? Sistema 1 ou sistema 2? Meu filho, se você parar para pensar, você perde todas as partidas. É a reação do mundo inteiro. Mas tem. Estava trabalhando sobre isso. Existe uma estratégia e existe o treinamento dele trabalhar a tomada de decisões. Não é? Mas assim, de forma. E ele também hoje um hábito, né? Eles assistem, eles jogam assistindo estratégias de outros, analisando sim, é coisa de louco, é celular, é computador e é jogo. Isso acontece muito no esporte, por exemplo, principalmente hoje em dia que a questão física é muito mais trabalhada, né? O sujeito tem uma resposta física melhor, ele tem que tomar decisões muito mais rapidamente, não é assim, e decisões certas. Usando também o corpo. A diferença do videogame é que você usa outro tipo de controle motor, né? Mas a tomada de decisão tem que ser rápida. Aí que tá o detalhe. Uma coisa, a gente vai voltar na questão da BNCC, o que se propõe, outra coisa que é na realidade. Na prática, o que se exercita com o videogame é sistema único. É capacidade de reação. Eu sei porque eu tenho muitos alunos. Eu tenho 2 crianças em casa também. E também sempre gostei muito de videogame. E assim, hoje, os jogos que mais fazem sucesso, que são os tal dos Battle Royale da vida, são esses tipos de jogos. Que envolve também essa questão da estratégia, mas também muito essa questão da ação e reação. Aí meu filho esses dias ficou insistindo comigo: pai, joga comigo, você não tem muita paciência. Para mim é muita confusão, muita gente ao mesmo tempo. Só que, cara, é uma loucura. Eu tentei jogar assim, é muito rápido. Quem matou? Não sei. A gente não sei. Morri de novo, não sei quem foi. Eu boto em engodo. É uma coisa muito. O cara cai no meu engodo e bota um negócio poderoso no meu engodo. Ela tá do lado. A questão, há uma estratégia prévia, sim, mas eu estou falando do exercício, quanto exercício. Exatamente, é o reflexo. É aqui, quando a gente fala de reflexo, a gente chama de sistema 1. E aí, quanto mais o treino, né? O do perder, eles perdem, mas eles jogam tanto que ele vai perdendo e vai pegando essas habilidades de ter esse reflexo cada vez mais rápido. E vão repetir o mesmo ato. Inclusive, talvez, aquela parte do cérebro reptiliano, né, da questão instintiva, seja muito. Porque é um ato reflexo. Porque no ato reflexo, por exemplo, se você encostar numa panela quente, você tira a mão, depois que você sente a dor. Isso. Porque é um sistema de defesa. Não é? Só que a nossa capacidade instintiva, por exemplo, de reação e de fazer a leitura é diferente, por exemplo, de um réptil. Que ele não tem, ele é totalmente desprovido do sentimento, de qualquer tipo de. A gente ainda consegue um pouco trabalhar, não tanto o córtex, mas a gente ainda consegue, por exemplo, se o policial tomar cuidado numa ação, ele, mesmo ele tendo que reagir, ele pode reagir sem querer causar dano a uma criança, alguma coisa assim. Mas aí entra no sistema automático. Sabe como? Entra no sistema automático. O cara pratica aquilo para aquilo entrar no sistema automático. Tá? Deixa de ser razão, entra no sistema automático. Então, mesmo na situação de confronto, ele vai agir automaticamente porque entrou no sistema automático. Quer ver uma coisa? A gente trabalha com videogame, naturalmente o videogame trabalha com imagem. Tá certo? Gente, a gente pode mudar a tecnologia, mas quando você fala de mudar encéfalo, é uma coisa bem diferente. Tá? Então, quando a gente olha rapidamente, qual é a linha maior? A de cima ou a de baixo? A de baixo é maior, segundo o Flávio, a de baixo é maior? Elas são do mesmo tamanho.
mas porque isso ativa o sistema rápido. E se você tem que dar uma resposta, tá ali, é videogame, cara. Tá certo? Então eu vou. E aquilo entra num sistema automático. A questão é essa, que o jogador de videogame, o cara vai aprendendo tanto tiro, vai vendo e tal, e vai. Na hora, gente, ele vai responder, aquilo ali é automático, já entrou no sistema automático dele. Ele não poder, sabe como dirigir? Acredito que é por ele para você jogar videogame, mas o dedo ali, o cara não pensa, eu vou apertar ali, não, aquilo ali já está numa técnica, né? Técnica tal. Né? Não olha, não sabe. Aí, tio, joga comigo, caramba, onde é o X, onde é. Eu não sei onde é. Tem que dar 2 toques, um pulinho pra lá. Como é que dá isso? Não, Júlio, é tudo na tela. Eu não sei. Aí pior ainda, eu parei nesse tempo aquele joguinho que vinha descendo o trocinho assim, sabe como é? É tele alguma coisa, antigamente, tinha aquele jogo. Tinha televisão, vinha passando aquelas linhas assim, você tinha. Telejogo, isso aí. Né? Então aqui a demonstração do rápido devagar. A sugestão, então, é, gente, devagar. Devagar. Primeiro, o que você está percebendo. Tá? O que você está percebendo? Esquece a linguagem normativa, descritiva. O que você está percebendo? Segundo, como você está se sentindo? Terceiro, o que você quer para saber o que pedir? Às vezes você está pedindo coisa que não é verdadeiramente o que você quer. Esse livro do Martin Buber é um livro muito legal, chamado Eu e Tu, porque ele diz que são as únicas 2 possibilidades de relação humana. Essa questão de devagar, eu sempre proponho para os alunos, depois de algumas leituras que eu fiz, mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que a gente sabe muito pouco. E eu falo para eles o seguinte, pessoal, na própria construção, né, do pensamento científico, né, da construção da matemática em si, ou da ciência em si, se teve lacuna. Se teve pessoas que tentaram demonstrar certas teorias e não conseguiram. Daí, por exemplo, o próprio Einstein, né, que hoje em dia a gente conseguiu visualizar um pouco melhor essa questão do buraco negro, né, essa energia escura. Né? Então, assim, eu demonstro para eles que eles não têm que ver a matemática como eu estou vendo. Porque eu já alcancei um certo nível, mas eles não vêem o resultado. Eles não estão no processo. E talvez, se eles não conseguirem enxergar o processo, isso pode assustar eles. Então, eu tento mostrar para eles o processo. O processo é árduo, o processo é cheio de dúvidas. Eu afirmo para eles a todo instante que eu tive várias dúvidas quando eu estudei matemática, e até hoje existem muitas coisas que eu não consigo compreender, outras coisas que são muito complicadas do nosso, sabe? A gente está no. Como eu estou fazendo, quando a gente vai para a gente vai ver que a gente sabe muito pouco. A gente está muito ainda no campo da borda, né, do conhecimento. Então eu mostro para eles a todo instante que é natural ter dúvidas. É natural não saber alguma coisa. Agora, o que não pode, que não deve, pelo menos, não acontecer, é o fato de eu não sei, não quero saber. Né? Eu tenho dúvida e logo eu paro. Então, o que eu tenho que trabalhar com eles é o pensamento. É normal ter dúvidas, é aceitável ter dúvidas, é aceitável não saber alguma coisa, mas eu não posso parar ali. Porque a construção do pensamento científico foi assim. Né? E ainda hoje em dia existem problemas em aberto. Ninguém nunca conseguiu resolver. Então, eu acho que isso traz para o aluno, na minha maneira de ver, um certo conforto, para que ele possa entender a matemática como um processo, não algo acabado, concluído. Que é devagar. Que é devagar. Que é devagar, né? Agora, vocês já observaram que as crianças, elas têm, assim, uma certa até aversão a lidar com dificuldades, apresentou dificuldades e ele diz que não gosta. Né? Então não projeta esse tipo que passa a não ter valor para ele. Aí eu acredito até
que esta seja uma mensagem ao aluno, quando ele está usando o fone de ouvido, vendo o celular na sala de aula. Voltamos ali, né, no processo. O que eu estou observando? Eu estou observando uma pessoa que está vendo a minha aula como algo sem valor. Se tivesse valor para ele, ele não estaria com fone de ouvido, não estaria olhando o celular. Sabe? Algo que para ele não é interessante, porque não tem valor. Se não tem valor, não é interessante. Ele descarta. Se você perguntar se ele quer sair, ele diz que quer sair. Se ele pudesse sair, com certeza ele sairia. Né? Então, como fazer exatamente esse aluno entender que aquilo deve ter um valor para ele? Né? E certamente não vai ser pedindo para ele tirar o fone do ouvido, mandando ele para a coordenação porque ele está com o celular. Eu ia fazer até uma colocação em cima disso que ele falou e depois fazer uma pergunta, uma coisa até que a gente já discutiu lá em cima, a gente vale a pena discutir com o pessoal aqui. Essa parte aí, onde eles encontram a dificuldade, uma coisa que eu tenho falado muito para eles, até na hora da prova, não é? Porque, por exemplo, o ensino fundamental 2 tem um tempo maior para cada questão. Você pegar o tempo de prova que a gente tem, até porque quando eles forem fazer prova do Enem, não dá 3 minutos por questão, se você pegar o tempo dele. Aí ele tem que trabalhar muito mais a velocidade de memória. Não é? Mas no Fundamental 2 ele trabalha mais a questão da paciência. Ele tem que ter. Nisso que videogame é prejudicial. O garoto que fica horas e horas a fio jogando videogame, ele não consegue trabalhar essa parte da paciência. Por isso que ele chega aqui na escola, ele olha para uma questão e ele desiste. Porque ele trabalha a tomada de decisão o tempo todo, em que algumas circunstâncias da vida é importante. Por exemplo, chega um paciente numa área de emergência do hospital. Cara, o médico que não tem experiência para poder tomar uma decisão rápida, o cara pode morrer ali na hora. Então, eu acho que para tudo tem um momento que é importante você usar, não é a sua inteligência ou de forma rápida ou devagar. Você tem que ter tem que ser um momento apropriado, né? E num caso como esse, se pega um menino desse que fica jogando videogame o dia todo, ou horas e horas, ele chega aqui e não vai conseguir, porque ele não está treinando para isso. Agora, com relação ao fone de ouvido, né, uma pergunta que eu faço, a gente até já discutiu sobre isso, pode ser que valha a pena falar aqui. Eu já vi, nesse tempo todo, e eu tenho certeza que alguns professores aqui também, né, alunos que são muito bons e que se mostram interessados, mas não conseguem ficar sem escutar a música. Essa que é uma questão nacional. Ele se mostra interessado mesmo, porque tem outros que não. Grande parte. Ele fica perguntando, interage, mas ele tem que escutar uma música. Ele não consegue usar o silêncio para pensar. Isso prejudica muito, né? Então deve ter outras variáveis nessa não, a questão é esse ponto que você colocou, né, que é importante. Ele não consegue. Não está no campo do querer. Ele não consegue. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo, um livro aqui, tá, do Skinner, que ele fala exatamente do condicionamento. Só estava até comentando com o Robson, chegamos a um ponto que o cara coloca o fone de ouvido desplugado. Pelo hábito de estar sempre. Condicionamento, a palavra só é essa. Quando você pede, às vezes vai guardar o processo, né? Não é uma Mas assim, pode ser, né? Se o fone está no ouvido, ele está ligado. Aí você pede, liga, você diz, não, está ligado não. É condicionamento mesmo, tá? A questão é condicionamento. Ele não consegue. Por isso é importante entender aquelas etapas que o Júlio passou, né? Qual é o nosso objetivo? Primeiro, ele realmente não está dando valor à minha aula e eu estou me sentindo desrespeitado? É um ponto. Então, se eu estou me sentindo desrespeitado, não adianta só ele tirar o fone, porque ele vai tirar o fone e vai arrumar outro jeito, ele vai desenhar no caderno, ele vai dormir, ele vai fazer Então, eu tenho que ter uma outra maneira para eu entender isso. Estou me sentindo desrespeitado, então eu vou agir
de uma outra forma. Não é isso. É uma questão dele... De valor. Aí é exatamente essa questão. Às vezes eu analiso o aluno como um todo. Não, todas as outras coisas ele me responde, como o Eduardo falou. Ele participa da aula, tá ali com fone de ouvido, mas daqui a pouco eu faço uma pergunta e ele vai lá e dá a resposta. Entendeu? Então, essas, pra gente poder entender qual seria o nosso ato essencial. Será que tirar só o fone ou mandar tirar o fone já era o ponto? Entendeu? Ou a gente tem que analisar todo esse contexto, porque muitas vezes eu vi o fone tá desligado. Agora, claro, eu tenho explicado para eles que tem um horário de coordenação e, assim, está servindo muito, né? Não fazia ideia do quanto seria importante. Eu tenho explicado para eles o porquê. Sim, Né? sim. Por exemplo, você vai perder muito no aprendizado tendo isso. Então, e outra coisa que eu tenho pedido aos Quando tá ligado, professores... você fala, tá ligado. Outra coisa que eu tenho pedido... Mas uma coisa que eu tenho pedido aos professores também, né, pelo menos, diminuiu muito o problema. É não entrar em embate, simplesmente você pede, ó, o celular está usando, você pode me entregar aqui, por favor, e continua a aula. Porque esse embate gerava uma série de problemas. Porque esse embate estava apenas no segundo passo, né? O que eu estou observando e o que eu estou sentindo tomar uma decisão rápida. E fora o fato de... Baseado no que eu estou sentindo. E não verdadeiramente no que eu estou querendo. E tem muitos alunos que querem burlar, e a partir do momento que você tira o instrumento que ele tem para burlar, ali na hora da aula, depois devolve, acabou. É porque, olha só, isso aqui na hora, isso prejudica, a gente já fez um combinado, acabou, não tem que Se perder for tempo, algo né? envolvendo, por exemplo, uma questão de valor, não vai resolver. Porque se for algo resolvendo, tendo essa questão do valor à aula que ele não está dando, que é o nosso maior desafio, hoje o desafio de fazer educação, a gente conversa muito sobre isso, é porque a gente tem quem pode ensinar, quem quer ensinar, mas está difícil a gente ter o quem quer aprender. Ou a gente, pelo menos, porque a gente vê lá, né, essa questão do videogame do tempo inteiro, e como mostrar para ele qual seria a parte que traria para ele esse crescimento, até porque ele não consegue medir as consequências, e aí vai numa questão de fase, vai numa questão de analisar, uma questão de futuro, pô, isso é pro meu futuro, várias fases aqui, eles não conseguem ver dessa forma. Então tem que ser o hoje. Então nessa questão de valor, porque ele troca o celular por uma outra coisa, às vezes um desenho. A gente cansa de ver a apostila, você encontra caderno por aí, a apostila toda rabiscada, dá no meio. Ele trocou o celular. Deixa eu ver se eu vou te citar a conclusão, mas você trouxe. Eles trazem, ó, o que você espera que seja feito no GBCC, mas não traz o como fazer, porque justamente não dá para ensinar uma oferta. Né, que é o que o PEG traz. Como é que você vai ensinar uma pessoa a afetar a outra? Você pode dar ferramentas, como uma comunicação não violenta, mas nunca você vai ensinar, porque um é afetado de um jeito, outro de outro. Então você tratar estratégias, né, trazer estratégias, formar estratégias, é uma ferramenta, mas não vai ser útil para tudo, não vai servir para todo mundo. Eu realmente acredito que o nosso grande desafio, ele começa a ser concluído, a gente conseguir passos para ele quando a gente consegue propor mais momentos como esse. Porque aí são práticas trocadas. Né? E aí, eu consegui isso dessa forma, eu consegui isso dessa forma, nesse momento eu observei isso, e aí a gente, porque é o que eu vi, essa experiência, por exemplo, de olhar um fone que está desligado, a princípio você não imagina isso, porque pelo menos quando a gente usava o fone, era um objetivo, e não, olha como tantas mudanças acontecem. Mas é o condicionamento. Sabe aquela pessoa que fuma e parou de fumar, mas ela está com o cigarro apagado na boca? Sim. É a questão do condicionamento. Tá? E aqui, quando o Eduardo faz uma pergunta, dizendo que existem outras variáveis. Bom, gente, pode ser até que exista, mas o que eu já estudei de neurociência até hoje me diz que o cérebro é seletivo. Tá? Quando você está fazendo uma coisa, a outra ele coloca de lado. Então não tem como estudar, aprender e ouvir música. Ou você está fazendo uma coisa, ou você está fazendo outra. Pode ser que o relé fique assim, sabe? Tem momento que eu estou aprendendo, tem momento que eu estou vendo música, tem que ver assim. Sobre essa questão da seleção, né, do cérebro, inclusive esse livro do Rápido Devagar, muito bacana, a questão da explicação que ele vai dando. Tem outros estudos, inclusive, para tentar associar essa questão da seletividade
com outras formas e tentar associar, por exemplo, há estudos em que a partir do gênero musical, que tipo de gênero musical interfere positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem. E a parte de gamificação também, que é um estudo que hoje tem conquistado e sendo inserido em bastante currículo em algumas universidades. Na PUC, por exemplo, a do Rio já tem, inclusive, uma graduação, um curso específico só a parte de gamificação, porque tem crescido bastante. Não pensando o jogo por jogar, mas pensando no jogo como estratégia para associar. E a questão do som, já é comprovado que a parte da música clássica ou instrumental apenas, seja ela pop ou técnica inclusive, contribui para uma melhora na eficácia do estudo. Tem um trio em inglês chamado Marconi Uno, inclusive ganhou prêmios sobre isso, que desenvolve músicas instrumentais próprias para esse momento de relaxamento. Não, instrumental como, por exemplo, de lounge que é um ambiente de diversão, de relaxamento, de conversa. Foi comprovado a música deles foi comprovado que é semelhante à eficácia da música clássica. Ah, sim, então, mas ela não tem letra. Não tem letra, por isso que eu falei. Inclusive a música técnica, que antes era criticada por causa do ritmo, da batida, tem sido entendida também como parte integrante desse momento de aprendizagem. Mas a parte sinestésica da educação, né? Até nessa questão da troca do livro físico pelo digital, que teve essa rejeição justamente porque não tem a parte do tato, do olfato que é necessário, né? Ou então que fortalece a parte do cognitivo. Sim. Agora, Júlio, só para... Eu acho que uma coisa que, assim, a princípio que tem também ajudado, é claro, como foi o que você falou, o valor você não ensina, não é uma coisa que você chega aqui, mas, assim, é bom que eles conheçam algumas coisas, né? Principalmente quando você, essa parte que você fala, de como o outro se sente desrespeitado. Né? Porque se também ele não souber, fica complicado. Isso tem sido até explicado para eles, essa parte da seletividade, para eles entenderem por que isso é importante. Quando eu digo aqui que valor não se ensina e ao mesmo tempo trago a proposta para trabalhar os valores, é porque a forma como a pessoa aprende é através de modelagem e modelação. Então eu estou falando da nossa relação, né? Como nós nos relacionamos com ele. Né? De que forma nós nos relacionamos com ele. Então, eu acredito que nos tornamos modelos. Até na hora de conversar, chamar o aluno e diz, cara, eu tenho percebido que você não está interessado em minha aula, que eu lhe fiz alguma coisa, tem algum problema. Não, professor. É porque eu me incomodo muito com essa coisa que eu estou falando. Pode contribuir comigo. Forma como você se relaciona com ele. Então é a questão de você se tornar modelo também de que tipo de relação nós temos aqui. Que tipo de linguagem nós usamos nesse lugar. Eu não sei como é que ele vai trabalhar em casa. A gente está trabalhando esse ambiente de educação. E ele vai perceber que isso não é uma ferramenta poderosa. A comunicação é uma ferramenta poderosa. E a hora que ele aprender isso vai passar a ter valor para ele. Porque eu aprendi isso na prática. Porque eu também gostava de zoar na escola. Né? E eu já contei isso várias vezes. Que um dia, uma professora, que eu encontro com ela até hoje, e ela continua professora, sabe? É velhinha, mas é professora. Não tão, porque ela era jovem, na época que era minha professora, ela fazendo chamada, né, tinha essa coisa do diário e tal, e ela ia chamando presente, até quando ela falou, Júlio César, ela levantou a cabeça. Eu falei,
Aí eu falei, depois eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Acabou a aula. Ela falou, então você que é Júlio César. Isso eu mesmo. Rapaz, me contaram muitas coisas negativas que eu recebi. Eu falei, é mesmo? Não é. Mas eu te chamei para dizer que eu não acredito em nenhuma delas. Na próxima aula, sabe o que ela fez? Rapaz, ela trouxe um pedacinho de fita verde e amarela e um alfinete, pegou na gola da minha camisa. A partir de hoje você é meu ajudante aqui na sala. Rapaz, me matou. E agora eu sou ajudante da professora, como é que eu vou zoar na sala da professora? Então, olha o tipo de comunicação. Ela me amarrou na primeira aula, ela já me deu um nó ali, cara. Né? Então, gente, eu falei sobre o rápido devagar e aqui também, para vocês darem uma olhada, tá? Então, o Buber ele vai falar sobre esses dois tipos de relação. Isso a gente observa no nosso dia a dia. Né? Ele diz que, para Buber, o dialógico acontece na esfera do entre e é marcado por duas polaridades. Eu, tu, eu, isso. Tá? E ele diz que o próximo jamais pode ser isso. Mas muitas vezes a gente coloca o próximo no lugar do isso. Isso porque o isso tem a questão de utilidade. Né? Então, a intenção do Buber, ele fala sobre isso também, um livro que eu sugiro, porque ele está falando nessas duas gerações. E às vezes, não é só aluno, não. A gente coloca companheiro, a gente coloca filho no lugar do isso. É para obedecer só o que eu estou mandando, é para fazer só o que eu estou falando, é o lugar do isso. Não é um semelhante. A minha capacidade de comunicação e de escuta fica altamente prejudicada se eu coloco o outro no lugar disso. Esse livro não está aqui porque ele está muito velhinho. Eu comprei ele cedo, mas aqui ele vai falar sobre o condicionamento. Né? Ele fala que o comportamento é controlado pelas consequências que o homem tem do ambiente. Que tipo de consequência eu estou produzindo com a minha relação? Né? Ele vai falar que isso também condiciona. E o fone de ouvido, o condicionamento do fone de ouvido, isso pode produzir uma consequência confortante, né? Dependendo do ambiente em que ele está inserido. E ele aprende a colocar fone de ouvido em casa. Como é que é esse ambiente? Às vezes esse condicionamento vem porque quando eu coloco, tipo, eu não quero ouvir, né? O que você está falando. Nem tem uma mensagem aí por trás disso. Pode ter uma mensagem por trás disso. Então, ele vem condicionado, e a gente sabe que ele vem condicionado, né, pela consequência do ambiente. É por isso que a proposta é mudar o ambiente, acreditando nisso, nesse condicionamento. E ele vai falar sobre o comportamento respondente e o comportamento operante nesse livro. O respondente seria o rápido, é o instintivo. E o operante é sempre pensando na consequência. Enquanto o respondente olha para o estímulo, que tipo de estímulo? Sabe aquela história? Pisou no meu pé, eu vou pisar também? Esse tipo de reação, né? E a gente explica isso com muita facilidade. Por que você está zangada? E sair de casa, meu filho falou uma coisa que eu não gostei. Quer dizer, a emoção, teoricamente, gerada por uma situação, que não é verdade. Situação nenhuma da vida tem poder de criar sentimento. O que cria sentimento é pensamento. Algo acontece, a gente pensa, e dependendo da que a gente está pensando sobre aquela situação, é a forma como nós nos sentimos. Se situações tivessem o poder de gerar sentimentos, todas as pessoas sentiriam da mesma forma diante da mesma situação. E não sentem porque pensam diferente. Então, dependendo do que você pensa da situação, é como você vai se sentir. Só que a gente atribui esse sentimento a uma situação. Você levantou? A gente atribui esse sentimento à situação.
Então, esse sentimento nada mais é do que uma reação ao que aconteceu. E passa a ser, porque está no automático, né? Você tem uma história de vida, né? Que a gente chama de ontogenia. Você tem uma história de vida, você aprendeu que diante daquela situação a gente se aborrece, diante daquela situação a gente se entristece. A gente aprende isso, mas isso também é condicionado. E lá, na comunicação não violenta, ele fala sobre se libertar desses condicionamentos, né? Parar para pensar e se libertar desses condicionamentos. Para a gente ter uma comunicação não violenta, é necessário pensar, repensar essa questão que nós também estamos condicionados, né? Então, o Skinner, ele vai falar exatamente sobre isso. Esse livro de Skinner é exatamente esse livro aqui, sobre o behaviorismo, que é comportamento. Tá? Behavior aqui é comportamento. Tá? Tem a ciência do comportamento. E aqui esse livro, não sei se vocês já olharam esse livro, ele é inclusive, ele está na bibliografia na parte bibliográfica do livro, tá? Que é o mindset. E aí, sabe quando eu falei lá atrás daquela força, né? Mindset. É a atitude ou configuração mental, potência mental pela qual a pessoa encara a vida. Então, ele fala sobre isso na construção do mindset, na desconstrução dos condicionamentos, você sair de casa e dizer, cara, hoje vai dar tudo certo. E você, então, encontra aqueles que dão aula um pouco mais acima, né? Aí você chega lá e encontra aquele aluno que te desafia o tempo inteiro, mas a tua força mental, você já veio dizendo, cara, isso aqui hoje vai ser bom, não tem jeito, e faça o que quiser fazer, que vai terminar certo. Agora, se eu já entrar, cara, esse 9º ano, só Jesus na causa, a energia, o mindset ao qual você entra, né, eu acredito até que a comunicação não violenta é o mindset. A partir de hoje eu vou treinar isso, eu quero praticar isso. É o querer fazer. Eu vou trabalhar a comunicação não violenta. Por quê? Porque a comunicação violenta, ela é condicionamento do ambiente que vivemos. Às vezes a família, o cara já sai ali, né? Me parece que as pessoas têm prazer, né, na comunicação violenta. Eu observo, tem uns vizinhos lá, que às vezes eu fico olhando assim, cara, ô mãe, ô mãe, que? Cara, ouviu a primeira vez. Entendeu? Ai, me chamaram. Cara, o cara falou 5 vezes, ô mãe. Dá para ver sua casa programada. É a comunicação, né, cara? A comunicação tem que ser condicionada. Aí esse aluno, cara, ele traz isso. Ele chamou, parece que eu sou cabeça de estar vivo. Ele traz isso, esse cara traz isso nesse ambiente, né? Essa comunicação estranha, sabe como? Eu observo, eu não sei quem foi o professor que conversou comigo sobre a forma como o 2º ano se trata. Cara, eles são altamente desrespeitosos. Primeiro ano, né? Como eles são desrespeitosos entre eles, né? Aí você olha ali, cara, aquilo ali, mas sente numa boa. É difícil. Você olha ali e diz, cara, mas eles. E eles estão numa boa, uma comunicação altamente ácida, né, cara? Tóxica, ácida, é tudo aquilo ali. E você olha assim, eles estão ali naquele meio ali, na boa. Aí você diz, cara, como né, que convive com esse tipo de relação? Não, mas a gente é amigo, professor. Mas, você está recebendo um canteiro de obras? Exatamente isso aí. Depende do que a gente classifica como comunicação afável, né? Vai no canteiro de obras só para você ver Nossa, se... quando os pais vêm, você vê que é amorosíssimo. O problema dessa relação é o dia que ele não está disposto, né, a aguentar aquilo. O dia que ele não está disposto, ele acha que ele já vem com mindset
focado no hoje vai ter problema. Mas você percebe isso, né? Essa bipolaridade, né? Depende do dia. Como é isso, cara? Depende do dia, depende de você, cara. Sempre depende de você, não do dia. Depende de como você. segunda e sexta, né? Isso, né? Hoje é sexta-feira, e aí? Uma boa comparação. Exato, cara. Depende de você, não depende do dia. É o seu mindset. Como é que você vem? O que você quer? Na verdade, volta aquela pergunta lá, né, das 4 áreas, né? O que eu observo, o que eu sinto e o que eu desejo. Acho que o ponto é esse. O que eu desejo. Que aí o que eu desejo vai determinar o meu vou pedir para melhorar a minha vida, né? Então, o foco é isso. O mindset é isso, dependendo de você. Eu acho que o professor deveria entender melhor isso, sabe? Que depende dele. Tem um mindset ali na sala pra gente agora. Dá pra gente voltar no café? Não, já estou terminando. Lembra isso aqui, estou terminando, depois de voltar para o bate-papo. E por último, este livro aqui, Como as Crianças Aprendem. Tá? O autor ele vai demonstrar que não são as notas altas a melhor garantia de sucesso, mas sim, aqui que está o problema, hein? Determinação, querer fazer, a curiosidade e a persistência, e que essas qualidades podem ser ensinadas. Tá? E ele vai fazer aqui, tem várias pesquisas. Para terminar, vamos ter ali, tá? Até porque vocês não podem comprar, mas eu digo para vocês que as minhas melhores aquisições em 2019 foi esse livro aqui com o Eduardo Lima. É um livro focado em educação e é possível superar a violência da escola. Tá? Não sei se tem na internet. Tem na internet, certo? Eu acho que já tinha, mas você consegue. Eu cheguei a estudar. Os professores chegam e Cara, olha, leiam esse livro. Eu não pude. Leiam. Esse livro aqui é uma das melhores aquisições de 2019. Excelente livro para quem está pensando em tudo isso aqui. A bibliografia está aqui, com exceção do Piaget e do Martin Buber, mas se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. E o trabalho está aqui, tá? Que é a proposta aí do projeto que a gente está tentando pensar nela. Naturalmente queremos pensar mesmo, junto com vocês, para 2020. Está aqui o grande desafio da ideia aqui.